Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. O evangelho desse domingo está em São Mateus, capítulo 10, versículos do 26 ao 33. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho que desse nosso domingo vem aqui nos ensinar. Não tenhais medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Uma das maiores armas que Satanás acaba nos iludindo e acaba nos arrancando de perto de Deus, que ele usa contra nós, é o medo. Jesus ele logo fala, não tenhais medo. Só tem uma pessoa que você deve ter medo, que pode te dar a vida eterna, mas também pode precipitá-lo no fogo eterno. É quem? O nosso próprio Deus, o nosso próprio Jesus Cristo. É Ele que nós devemos que ter medo, é do poder dEle. É claro, Jesus Cristo ele não gosta de condenar ninguém, mas é o nosso próprio pecado que acaba nos condenando no fogo eterno. Não deixe, irmão, o medo tomar conta de você. Não tenhais medo. Não tenhais medo de levar o nome de Deus para o mundo. Muitas vezes nós temos medo de lutar contra o pecado. Muitas vezes nós temos medo de defender a nossa razão, de defender a palavra de Deus, de defender o nome de Deus. Muitas vezes nós temos medo de ir ali e convidar um irmão para ir para a casa de Deus. Nós temos medo de levar a palavra de Deus para um irmão. Mas Deus fala, Jesus aqui fala no Evangelho, não tenhais medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Uma das maiores armas, igual eu falei para vocês, é o medo. Que Satanás usa para fazer nós entrar no caminho do pecado. É o medo. Muitas vezes tem vezes que nós temos medo de lutar contra o pecado. Nós temos medo de lutar contra a preguiça. Nós temos medo de lutar pela nossa razão. Nós temos medo de lutar para defender o nome de Deus e para defender a palavra de Deus. Mas só tem uma pessoa que nós devemos ter medo. É Jesus Cristo. Ele é o único que nós devemos que ter medo, é do poder dele. Jesus fala, ele ama nós mais do que os próprios passarinhos. E ele nos ama. Então, para que nós vamos ter medo de Deus? Nós só devemos que ter medo dele é de desafiar o poder dele, ou ter medo de querer ser maior do que ele. Nós devemos que ter medo é do poder de Deus, de desafiar o poder dele, de querer ser maior do que ele. O resto, nós não devemos ter medo, porque nós temos a maior arma na nossa vida, que é Jesus Cristo. Ele tem poder de nos dar a vida, ele tem poder também de tirar a nossa vida. Ele tem poder de fazer esse mundo também, ele tem poder de destruir esse mundo. Então, se você tiver fé em Deus, se você tiver fé em Deus, e você não ter medo de defender o nome de Deus e de levar a palavra de Deus, pode vir qualquer mal contra você. E se você não deixar o medo tomar conta de você, e você tiver uma fé viva em Deus, e você tiver perseverança na oração e na fé, e lutar contra esse medo, lutar contra o pecado, lutar contra a perseguição, para defender o nome de Deus, defender a palavra de Deus, e não ter vergonha de defender o nome de Deus, ele vai estar na sua frente. Ele não vai deixar o maligno te derrubar, não, irmão. Ele não vai deixar nenhum medo te derrubar. Ele não vai deixar Satanás chegar perto de você, não. Por quê? Porque a maior arma, o maior poder está do seu lado, que é Jesus Cristo.
O evangelho que vem falar, você só tem que ter medo de uma pessoa. Do nosso próprio Deus, do próprio poder de Jesus Cristo. Você só tem que ter medo dele, porque só ele tem poder de nos dar a vida eterna e também, através do nosso pecado, de nos condenar no fogo eterno. Só ele tem poder. Então não tenhas medo de defender o nome de Deus. Para finalizar essa nossa pregação, Jesus ele logo vai falar aqui. Aquele que não tiver vergonha de mim, eu também não terei vergonha de ti perante o Pai. Mas aquele que tiver vergonha do meu nome, eu também terei vergonha de ti perante o Pai. Se você não tem medo de Deus, se você não tiver medo de defender o nome de Deus, de levar a palavra de Deus, se você não tiver medo ou vergonha de Deus, também diante do tribunal, Deus ele não vai ter medo de você. Ele não vai ter vergonha de você, ele vai te defender, ele vai te dar a vida eterna, ele vai te dar a misericórdia e a salvação eterna. Porque você teve coragem, você deu a sua carne para defender Deus e o nome dele e a palavra dele. Se você não tiver medo, ele também não vai ter medo de te defender. Ele vai ter coragem de te defender até o final da sua vida. Mas aquele que tem vergonha do nome de Deus, aquele que tem medo de colocar Deus na sua vida e de lutar por Deus, aquele que tem medo de defender a palavra de Deus e de lutar pela palavra de Deus e pela vida de Deus, também, diante do tribunal de Deus, quando você precisar dele, ele também vai ter vergonha de você. Ele vai ter medo de você. E você vai ser condenado no purgatório pelos seus próprios pecados e você não vai ter ninguém para te salvar. Então que a partir de hoje, não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe o medo do pecado tomar conta de você não, irmão. Só tenha medo de uma pessoa, que é do poder de Deus. Mas tenha fé nele. Você tendo fé em Deus, ele vai te dar a vida eterna. Ele não vai deixar o medo te derrubar. Ele não vai deixar o pecado te derrubar. E então, só tenha medo do poder de Deus e de desafiar o nome dele. Por resto, não tenha medo. Só tenha fé em Deus que ele vai te proteger, ele vai te defender e ele vai te dar a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber o vídeo diário da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.